Olá, beleza? Bom, então vamos lá. Mais uma aulinha, espero que estejam bem. Prosseguindo com os nossos assuntos, sempre tentando intercalar um pouquinho dentro de História da Arte com alguns exercícios práticos. É isso que a gente está fazendo. E, por falar em exercícios práticos, um minuto. Aí. Então, por falar em exercícios práticos, é com isto que eu começo. Na última aula, eu propus 2 exercícios práticos dentro de arte cinética ou ilusão de ótica, e o pessoal retornou, me enviaram os exercícios, aquilo que conseguiram fazer, e foi maravilhoso, e eu quero estar dividindo com vocês, mostrando o que os alunos fizeram, a participação que é muito bacana, muito gratificante, principalmente quando a gente também tem participação de filho, de neto, família junto. Então isso é muito bonito, muito bacana, e eu estou aqui dividindo com vocês, primeiramente, essa participação dos nossos alunos, porque isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, é a exposição de uma forma virtual aí, exposição desses trabalhos dos nossos alunos. Nós não temos a exposição lá na FAT, mas nós temos aqui a exposição desses trabalhos que foram feitos pelos alunos durante esses 15 dias aí, e o que eles foram me enviando. Quanto à linha do tempo, quanto à história da arte, o que nós vamos tratar hoje é de arte contemporânea e alguns dos seus termos, das suas manifestações, que às vezes a gente ouve os termos e nem sempre você fala, e aí, e agora? O que é que significa? Qual a diferença? Então é isso que a gente vai tratar hoje. Lembrando sempre que na arte contemporânea a gente tem uma diversidade de estilos, de movimentos e de técnicas muito maior, tá certo? Porque é muita coisa junto e a gente tem que diferenciar um pouquinho. E arte contemporânea, o que é segunda metade do século XX, né? Para até os dias atuais. Ainda, o objetivo da arte contemporânea, ela é mais fazer refletir, ela é mais uma crítica da atualidade, e é isso que a gente encontra nas obras. Quanto às suas principais características, ou o que eu vou ter que reforçar da arte contemporânea, é o seguinte, veja que em várias obras, em praticamente grande maioria, a gente sai do suporte ou dos materiais tradicionais. A gente vai encontrar os mais diversos materiais. Por isso é que até mesmo novas tecnologias, novas mídias são encontradas nas manifestações artísticas atuais, e isso vai gerar uma grande mistura de estilos. Muitas vezes eu não vou poder definir só pintura, só escultura, só teatro, só música, porque isso vai estar misturado. Ainda, muitas dessas obras vão buscar a interação do público, vai almejar que o público entre em contato com a obra, faça uma experiência com esta obra. Ainda, por ter essa interatividade,
é que muitas vezes a gente tem a aproximação da arte com a vida cotidiana e com a cultura popular, porque isso vai misturando. Depois, ainda, há com isso uma maior liberdade de expressão do artista, mas ao mesmo tempo não são obras que vão ser feitas, vão ser criadas para serem perenes. Elas são obras muito mais efêmeras, né? Aconteceu, é naquele momento e acabou. O que vai ficar são fotos, são filmes, e é isso que vai restar da obra. Alguns termos que eu gostaria, então, de definir com vocês das manifestações. Uma delas é esta aqui, hiperrealismo. Vamos ver. Hiperrealismo, ela vai ser uma pintura ou uma escultura ou a junção das duas coisas que precisa exprimir todos os elementos da fotografia, ou seja, os mínimos detalhes para ser considerada hiperrealista. Então, é o que essa palavrinha do hiper aí está dizendo, é o mais que realista. E muitas vezes essas obras elas vão estar fora também do tamanho normal. Vamos lá. Essa, por exemplo, é uma pintura que eu estou te mostrando da Alicia Mankens. E aí, reparem que o interessante vai ser essas gotículas, elas até parecem que são possíveis de serem tocadas, de tão realistas que vão ser. Então é aí que eu estou falando do hiperrealismo, ou mesmo estes olhos que foram pintados aí, a ideia é eles irem além, ou além, inclusive, da fotografia. Duas que eu vou ter que também te mostrar, vai ser uma que é do Sam Jenkins aqui, e outra que você vai se lembrar, que é a do Ron Mueck, o australiano aí. Com relação ao Ron Mueck, nós já até visitamos a exposição quando foi lá na Pinacoteca. E reparem que as obras, elas trazem um realismo além da conta. É aí que eu estou falando de hiperrealismo. Muitas apresentam até cabelos naturais, mas elas são, dá para perceber aqui pela segunda do Ron Mueck, que elas são fora do tamanho real. Ou elas são menores, ou elas são maiores, para não serem confundidas aí com a realidade. Um que vale a pena mencionar é este rapaz, o Giovanni Caramello. Ele é de Santo André. As suas obras também são hiperrealistas, só que elas são menores do que a realidade. Essa que eu estou te mostrando, ela é apoiada na palma da mão, por exemplo. É o tamanho quase que de uma boneca. Ainda, outro que eu vou te falar, além do hiperrealismo, é da performance. Performance é uma modalidade artística que ela vai poder mesclar diversas linguagens, como teatro, a música ou artes visuais, só que aí ela pode acontecer não só em um teatro, ela vai acontecer em qualquer lugar, ela não tem um lugar determinado para acontecer. E ainda, ela não vai ter a participação do público. A performance não busca a participação do público. É o artista apresentando a sua cena, enquanto o observador só vai estar assistindo. Um exemplo que eu trouxe, e aí eu até convido você a buscar lá no YouTube,
essa performance que foi feita em 2015, durante a virada cultural. O nome é Cegos e foi uma performance urbana, aconteceu na Avenida Paulista, cuja proposta aí era criticar a condição massacrante do trabalho corporativo. Os integrantes do grupo, eles estavam com uma roupa de executivos, com uma gaze nos olhos, né, envolvendo os olhos, por isso cegos, só que eles foram banhados com lama, como que ficassem paralisados ou quase que robôs, e aí foram andar pela calçada, atravessar a rua. É essa condição justamente condição, vamos lá, do trabalho repetitivo, que é esse trabalho corporativo muitas vezes. Convido vocês a irem lá no YouTube e acessar esta performance de nome Cegos. Muito bacana. Outro termo que aí a gente vai diferenciar, performance de happening. Tá? Esse happening é o que esse termo está dizendo aí, que é acontecendo. Performance é uma forma de arte que vai combinar várias situações de artes visuais, mais um teatro que ele não tem nem texto, nem representação, ele só vai realmente acontecer. E, principalmente, ele vai acontecer buscando a participação do artista e do público. Então, aqui, por isso que eu digo que nos espetáculos, distintos materiais e elementos são utilizados de forma a aproximar o espectador daquilo que está acontecendo ou da cena proposta. É fazer com que o espectador participe. Eu trouxe como exemplo este happening, que foi feito pela primeira vez em 1967, de nome Fluidos, cuja proposta foi erguer uma parede com blocos de gelo, e aí propondo com que o público ajudasse a montar essa parede, e a partir daí se observasse a fluidez ou o desmoronar destas paredes aí de gelo. O que é que vão ficar destas obras? Simplesmente as fotografias e as filmagens. Nada mais. Outra coisa interessante que a gente vai falar, além do performance, além do happening, vamos falar da instalação. Instalação é quando o artista monta a obra dele quase que uma escultura propriamente dita. Quase. Vamos colocar assim, uma manifestação artística composta por vários elementos em um ambiente, tá? Aí ela vai ter um caráter muitas vezes efêmero, só acontecer durante a exposição. Ou, às vezes, ela é desmontada e montada posteriormente numa outra exposição. Vocês irão se lembrar quando viram esta instalação aqui, olha, vejam lá, uma instalação ainda vai provocar muitas vezes no espectador alguma sensação, seja ela tátil, térmica, visual, não importa como. Mas a que eu estava falando que vocês iriam se lembrar é essa daqui. É a do José Espaniol, que nós visitamos lá na Pinacoteca, quando ele ergueu barcos sobre bambus. E o que ele queria mostrar? Esses barcos diante de momentos de tormenta. Só que ali não tinha água
para a situação da tormenta, para uma paisagem marítima. Então, ele coloca essa instabilidade por esses bambus no qual ele suspende estes dois barcos. Outra que eu estou trazendo, que aí essa do espanhol, ela só aconteceu enquanto ficou exposta lá na Pinacoteca. Uma perene é essa que muita gente já viu em Inhotim, que é a do Tunga, que se chama toda vermelha, né? O vermelho verdadeiro, que são só experiências, situações que ele coloca usando a cor vermelha. São tubos de ensaio que ele trabalha com líquidos, com tecidos, trabalhando aí o vermelho. E vai provocar no espectador evidente diferentes sensações visuais. Se eu não falar também aqui, ó, arte urbana ou street art. Quando a gente fala de arte urbana, a gente está falando da arte dos espaços urbanos ou das grandes cidades, dos grandes centros. Aquilo que acontece. Muitas vezes eu vou ter, dentro da arte urbana, intervenção. Posso ter a performance que eu já mencionei, posso ter o happening que eu já mencionei, o grafite, o teatro, tá? Que isso tudo vai ser denominado também como um conjunto dentro da arte urbana. Dentro da arte urbana, uma das que mais aparece é a intervenção e o grafite, tá certo? O que a gente mais vai acontecer. Então, essas ações, elas ocorrem em ambientes públicos e buscam interagir diretamente com os indivíduos. Elas esperam interagir diretamente com quem está passando, quem está circulando pelas ruas, pelas praças, e é isso que se busca. Uma delas que eu trouxe aqui é o grafite, tá? No caso aí eu trouxe o grafite do Eduardo Cobra, um grafite que depois será leiloado, é um grafite que ele fez agora, estes meses, para a pandemia, e a proposta depois é leiloar, e o dinheiro arrecadado ir para obras assistenciais. Outra aqui é uma intervenção perene da escadaria do Jorge Celarón, que ele fez no Rio de Janeiro, e ela foi inaugurada em 2013, só que com uma característica aqui, que ela vai ficar perene, né, ou permanente. Aí, diferente do que eu estou falando até agora aqui, quando eu vou falar de uma intervenção ou de uma interferência, que ela vai acontecer num determinado momento e nem sempre vai ser perene. Então, de uma maneira ou de outra, ela vai fazer esta intervenção com que as pessoas parem da sua rotina por algum minuto e vão se questionar, vai criticar alguma coisa ou até só contemplar aquilo que o artista está colocando. A intervenção, ela vai lançar no público questões que muitas vezes provocam discussões aí, quer políticas ou sociais ou ideológicas ou só estéticas. No caso, estou te mostrando uma aqui, que é da cidade de Águeda, em Portugal, que as ruas foram decoradas com guarda-chuvas coloridos suspensos. Eles foram pendurados e simplesmente para provocar nos transeuntes sensações diferentes. Tá? Aqui é uma que a gente está vendo em Portugal, mas tem duas que eu acrescento aqui, que foram colocadas a partir do Rio Tietê, que é esse Eduardo Sur, é um paulistano, que ele queria provocar nos transeuntes, ou aí não há como não enxergar. Essa foi feita em 2008, e depois eu coloco uma outra ainda, é sobre a poluição do Rio Tietê.
é uma reflexão que ele queria lançar a respeito dessas situações. Uma que ele coloca garrafas PET gigantes aí, a respeito do que é colocado, do que é jogado nesse rio, da poluição dessas águas, do lixo que vem. Outra ainda dele, essa foi depois, em 2017, que era um peixe gigante que ele coloca para flutuar lá no rio Tietê, justamente para que se reflita a poluição do rio. Outra que a gente vai mencionar é a body art, ou arte do corpo, ou arte que transforma o corpo em o suporte para a pintura. Então vamos lá, é uma tendência cuja característica é o uso do corpo como suporte para a realização do trabalho artístico. Dessa maneira aí, quer seja o corpo do artista ou do modelo, passa a ser a tela. Por isso que muitas vezes há uma aproximação entre body paint ou a body art em si, no sentido da pintura do corpo. É isso que eu vou lhe mostrar. Repare essa aqui. Reparem que essas pinturas foram feitas em braço, mão, e é aí que você vai estar vendo as obras acontecerem. O artista utiliza o corpo para fazer a obra. Repara essa outra aqui, que é da Emma Hark, é uma australiana, como você está vendo o corpo dela, da situação aqui, como você está vendo o corpo da modelo sendo o suporte para a pintura. Ainda, aqui essa é do John Stucker, como ele põe, ou ele está pintando o corpo da modelo, é uma arara. Se você enxergar mais de longe, você vai estar vendo um corpo pintado, ou uma arara, você nem percebe ou vai diferenciar entre corpo e pintura, como essa aqui que eu vou te mostrar agora. Reparem que são dois corpos. A princípio, quando eu te mostro, você vai enxergar esse lagarto, ó. Vou de novo. Só que quando você vai observar, são dois corpos que estão pintados e conectados aí. Existem até alguns vídeos que vocês devem ver circulando pelo WhatsApp, pela internet. Então, é interessante lembrar essa body art. E, por último, eu coloco a land art, ou arte ambiental, que é quando o artista coloca sua obra lá no meio da natureza. Então, a expressão se refere a criações artísticas que utilizam como suporte o espaço exterior. Essa obra, ela está colocada lá na paisagem. Tá? Então, muitas vezes, elas são efêmeras e vão estar ligando-se às paisagens. Elas foram criadas para estar na paisagem. E nem sempre é para o público ter acesso ou para o público visitar. O que se quer dela é deixar a obra colocadinha. O que é que vai ficar da obra? A foto ou o filme. Tipo essas, por exemplo. Repara que essa árvore, ela foi toda revestida com um crochê. Ou a outra, que é uma escultura que mais lembra um pregador, não é isso? Só que ele está fazendo parte da paisagem. E elas vão ficar de uma maneira enquanto durarem aí. O que é que vai ficar? A fotografia. O que fica para nós? A foto. Ou essa outra, dessa artista, Laura Ellen, aqui aí, estou deixando com vocês. A obra da artista é essa parte aqui. Ela foi feita com
sisal e inserida na árvore. Parece até que são uma coisa só, porém é a paisagem e a obra, ou a obra inserida na paisagem. E vai acontecer. Então, o que a gente falou? Hoje nós falamos das diferentes manifestações da arte contemporânea. Veja que eu tenho arte cinética, que a gente já tinha falado lá na outra semana, lá na outra aula, que a gente falou dentro da linha do tempo. Hoje nós falamos uma leve introdução e eu só defini o que é hiperrealismo, a performance, o happening, a instalação, a arte urbana ou a street art, a intervenção ou interferência, a body art e a land art. Então, são termos, tá, que a gente encontra dentro da arte contemporânea, são diferentes manifestações que o artista tem para criar sua obra, uma vez que hoje ele tem muito mais liberdade para essa criação. Só muito aí. E aí é que eu coloco para você que a arte contemporânea ela tem uma facilidade de linguagens ou uma grande variedade de linguagens e nem sempre eu tenho uma obra de caráter perene. Ela é uma obra mais efêmera e é isso que a gente tem. Acho até que tão efêmera quanto as mudanças que nós temos no nosso dia a dia, quanto a nossa realidade. Tá ok? Queridos, fica a nossa aula. Até a próxima e a gente vai se colocando a partir disso. Próxima aula, com certeza, a gente traz algum exercício prático para que vocês façam aí durante o mês de julho. Tá ok? Aí, um grande beijão para vocês e até mais.